Assim, rapaziada, eu estou gravando esse vídeo para expor alguns dos abelizados que me criticaram ano passado, quando eu fiz um vídeo. Depois que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, eu gravei um vídeo falando sobre como o Abel Ferreira era um fracassado há 2 anos. Por quê? Porque não conquistava títulos grandes desde 2023, que foi o último título grande que o último título grande que o Abel Ferreira conquistou foi o brasileiro daquele ano, que o Botafogo pipocou e que o Endrick carregou o time nas costas. Depois daquela eliminação vexatória pro Boca no Allianz Parque. Desculpe aí, rapaziada. Mas enfim, no Allianz Parque. Aí, e sobre como ano passado o Abel Ferreira, o Palmeiras ainda na disputa do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o Abel Ferreira disse para os jogadores não gastarem mais energia com o brasileiro e focarem na Libertadores. O que aconteceu? Perdeu as duas finais para o Flamengo e ainda na Libertadores não deu um chute no gol. E ver o seu rival Corinthians devendo milhões, sofrendo transfer ban, ser campeão da Copa do Brasil, eliminando o próprio Palmeiras. Mas então, teve gente que, cara, os comentários, eu até tirei print desses comentários. Esses comentários vão aparecer aí para vocês verem, em cima da minha cabeça. Assim, para vocês verem a divisão, o que a torcida do Palmeiras virou. Uns ficaram para defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. Outros preferiram defender e começar a torcer pelo técnico mais do que pela instituição. Tipo, não se importando o que o Abel Ferreira faz com o John Arias, botando ele para marcar lateral, botando o Andrés Pereira como primeiro volante, e o Andrés Pereira não é volante. Ele não é primeiro volante, o Andrés Pereira não é camisa 5. Pergunta para flamenguista. Para um flamenguista se o Andrés é volante. Então, assim, cara, não conseguindo fazer esse time jogar. Sacrificou o Vitor Roque no Campeonato Paulista para ganhar um mísero Campeonato Paulista esse ano. Ainda tomou de 4 em Novo Horizonte para o Novo Horizontino. E tipo, eu faço uma pergunta para essas pessoas que me criticaram nos comentários, dizendo para me virar flamenguista. Assim, para essas pessoas que, né, comentaram se o Abel é fracassado, você é palmeirense e não entende nada de futebol. Tipo, o seu conhecimento de futebol é do tamanho de Pebolim, o seu conhecimento é de Pebolim. E, tipo, você não é palmeirense. Comentaram isso no meu vídeo, jogando na minha cara de que eu não sou palmeirense, de que eu sou contra o Palmeiras, falando para me virar corintiano, virar flamenguista. Um monte de asneira sendo comentada no meu vídeo, que eu tive que ver, né? Então, entre outros comentários escrotos assim no meu vídeo. Mas enfim, cara, sacrificou o Vitor Roque para ganhar um mísero Campeonato Paulista e ainda na fase de grupos tomou 4 gols do Novo Horizontino em Novo Horizonte. Aí, hoje, atualmente, o Palmeiras é líder, mas perdeu ponto bestas. Eu vou citar alguns jogos aqui que a maioria de vocês deve ter visto. Aquele empate 0-0 com o Corinthians na Neoquímica Arena, que o Palmeiras quase perde ainda. O Palmeiras quase perde com 2 a mais. Com 2 a mais. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Corinthians fora de casa com 2 a mais. Com 2 jogadores a mais, o Corinthians teve 2 expulsos. E ainda, o Yuri Alberto perdeu um gol, o Carlos Miguel salvou, porque se o Yuri Alberto fazer aquele gol, a vergonha seria maior. Perder para o Corinthians com 2 a mais seria mais vergonhoso ainda. Aí, o jogo contra o Santos. O Santos joga melhor que o Palmeiras. O Santos joga melhor na casa do Palmeiras no Allianz Parque, faz o gol e o Palmeiras busca o empate. Tipo, perde ponto besta contra um Santos que tomou de 3 do Coritiba.
Perdeu ponto besta em casa, no Allianz Parque, para um Santos que tomou de 3 do Coritiba. Aí perdeu ponto besta contra o Remo em casa. E vários outros jogos que perdeu ponto besta. E amanhã tem um confronto direto contra o Flamengo. Aí, passando o sufoco num grupo com Cerro Porteño, Sport Cristal e Júnior Barranquilla. Assim, primeiro jogo da Libertadores contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia, empatou 1-1, conseguiu um empate, né? Tomou um gol de pênalti e conseguiu um empate. Aí, segundo jogo, ganhou num sufoco com o Sport Cristal no Allianz Parque, com o Carlos Miguel salvando a última bola do jogo ainda. O Carlos Miguel salvando a última bola. Aí foi pro Paraguai, saiu na frente no placar, mas tomou empate desse time horroroso do Cerro Porteño. Aí beleza, foi lá no Peru, jogou contra o Sport Cristal, ganhou 2-0. Aí, recentemente, essa semana, enfrenta o Cerro Porteño dentro de casa e ao invés de fazer a obrigação de amassar esse Cerro Porteño, que de nome só tem um Verratti, um veterano, perde. E com o gol do Verratti, o cara que foi dispensado pelo Vasco, perde. Aí vai para a última rodada com grande risco de ser eliminado da Libertadores ainda na fase de grupos. Correndo o risco de ir para a Sul-Americana. Uma vergonha. Aí eu pergunto para esses abelizados que comentaram essas groselhas que eu acabei de falar. Tá bom esse ano? Tá bom? Assim, tá bom esse ano? Passando um sufoco num grupo com o Sport Cristal, correndo o risco de ser eliminado aí na fase de grupos, perdendo ponto besta no Brasileiro, que não pode perder, para time besta que não pode perder ponto. Mas enfim, rapaziada, é isso. Os comentários aí vão passando aí para vocês. Eu tirei print desses comentários, de cada um desses comentários, e vão passando aí para vocês aí em cima. Tamo junto. Avante palestra.